Bom dia, pessoal do 7º ano, tudo bem? Então, semana passada eu deixei para vocês trabalharem e conhecerem um pouquinho mais da África. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham gostado da atividade e principalmente que vocês tenham conhecido um pouquinho mais desse país, desse continente, né, que é o continente africano. Às vezes a gente costuma entender que a África é um país, né? E não é. A África é muito mais do que um país. A África são 54 países e mais 7 territórios independentes. E cada local desses tem uma cultura, as suas tradições, a sua forma de viver, a sua economia, a sua sociedade. Então, é um continente com uma grande diversidade cultural, política, econômica, enfim, né? E é isso que a gente vai começar a trabalhar na aula de hoje. Então, a gente vai conhecer um pouquinho como que era a África antes da colonização dos portugueses, dos espanhóis, enfim, dos franceses, né? Ali no século XVI, ali pelos anos de 15 e 16, ali pelos anos de 1490, 1500 e pouco, certo? Então, quero que vocês se deem conta nessa janela de tempo que a gente está trabalhando. Ou seja, em torno de 600 anos atrás, tá? Então, o que a gente vai trabalhar para a gente começar, tá? A gente vai trabalhar com 3 etnias, ou seja, com 3 grupos étnicos. Que é um grupo étnico. Então, coloquei aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Um grupo étnico é um grupo de pessoas que se identificam, né? Geralmente eles têm base na genealogia, na ancestralidade, nos antepassados, né? E esses grupos étnicos, eles têm em comum a questão da língua, a questão da história, a questão da sociedade, a questão da cultura, né? A etnia, ela é geralmente um status herdado baseado na sociedade em que se vive. Ou seja, um grupo étnico não é necessariamente um país. Grupo étnico é um grupo de pessoas. Então, a gente vai trabalhar nas próximas aulas 3 grupos étnicos, ou seja, 3 grupos de pessoas diferentes, com cultura, língua diferentes, certo? A gente vai trabalhar primeiro com os malineses, tá? Nessa aula. Na próxima, a gente vai trabalhar com os bantus e depois a gente vai trabalhar com os iorubás, tá? Essas etnias, algumas delas, por exemplo, os malineses, eles vão formar o Império Mali, né? Hoje localizado no país chamado Mali. Então, a gente conhece pouquíssimo e é riquíssimo culturalmente o Mali. Vocês vão poder ver isso na atividade que eu vou deixar, tá? Depois a gente vai trabalhar com os bantus e depois, por último, com os iorubás. Por que essas etnias elas são importantes e a gente está trabalhando elas? Porque elas têm a ver com a história do Brasil, né? Muitas pessoas de origem iorubá vieram para o Brasil como escravos, né? Iorubá, bantus também, né? Balineses. Então, é importante por conta disso. Tá? Então, a gente vai conhecer um pouquinho da cultura desses 3 grupos étnicos, tá? Então, para a gente começar do Império Mali, eu trouxe uma imagem para vocês bem legal de uma arquitetura, né, do Mali. Olha só. Deixa eu pegar aqui direitinho. Aí. Então, é uma construção, né, que ela existe até hoje. Vocês vão poder ver no trabalho também que uma das cidades do Mali foi considerada, né, as suas construções como patrimônio da Unesco. Então, é muito, muito interessante da gente conhecer um pouquinho mais, certo? Eu trouxe aqui também a localização do Mali. Vocês podem ver no mapa.
que é essa região. O livro vai trazer como Sudão Ocidental. Se a gente for ver hoje, o Sudão é um país que fica, né, a leste. O Mali, que hoje a gente chama de Mali, né, é essa região aqui, certo? Então, eu vou deixar algumas páginas do livro para vocês lerem e vou deixar uma grade de atividades lá, uma tabela para a gente completar como a gente fez dos povos aqui da América. Tá? Porque a gente vai comparar esses 3 grupos étnicos que a gente vai estar trabalhando aí. Certo, pessoal? Então, assim, leiam as páginas, façam as questões e a atividade que eu vou deixar no final é para a gente também escolher um ponto turístico do Mali, né? E fazer um folder sobre o Mali, sobre um ponto turístico do Mali. Então, a gente vai ter vários folders desses povos. A gente pegou Incas, Maias e Astecas, a gente fez, né? Agora a gente vai lá para a África. O importante é saber que o folder, né, bem voltado para os tempos de hoje, e que o povo que a gente vai estar trabalhando, que são os malineses, a gente vai estar trabalhando no tempo, né, ali no ano 1400, 1500, até um pouquinho antes, que é quando foi formado o Império do Mali, que é 1235, tá bom? Então, para a gente se localizar. Certo, gente? Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo, me escrevam pelo WhatsApp, que aí a gente conversa. Certo, então, gente? Então, bom trabalho, a gente se fala. Tchau, tchau.